Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam, né, todas e todos muito bem. A gente vai ter uma aula hoje super especial. A gente vai falar sobre como construir uma tese matadora, poderosa na sua redação e como argumentar, né, de maneira irrefutável, de maneira consolidada, profunda, para sustentar essa tese. Ah, vai falar de uma situação no Brasil, legal. Vou falar de uma situação, então, que está tudo maravilhoso, está tudo funcionando a contento. E aí, a gente vai discutir o quê? Como a vida é maravilhosa? Não, né, gente? A gente vai ter aí uma situação em que a gente vai ter um conflito entre o ideal, que é o que deveria acontecer, o que seria muito bom se ocorresse, e o real, que é o que a gente tem em termos problemáticos, né? Então, o que essa situação me revela sobre a sociedade atual? Né? O que a gente pode tirar disso? Qual que é a análise que a gente faz, que a gente pode tirar? Então, peraí, qual que é a perspectiva que você pode adotar para mostrar sua opinião, para mostrar seu ponto de vista? É com base nisso que a gente vai, então, vamos escrever nossa tese, vamos formalizar, formular nossa tese, e a partir disso a gente vai pensar, então, com que argumentos nós vamos sustentar essa ideia. Gente, percebam como isso é diferente de você partir para um modelo pronto de redação, em que você lê o tema lá, olha, desafios, lá, e aí você sai malucamente, né? Desesperadamente fazendo uma lista de repertórios socioculturais que a gente acha que tenha relação, e aí depois você fica naquele momento de travamento, né? O que eu faço com essa lista de repertórios? O que eu coloco primeiro? O que eu vou colocar na introdução? Quando vem o brainstorm, aquela chuva de ideias, ou vem um monte de coisa, não vem nada, como que organiza? Como que organiza? Gente, então primeiro, as coisas primeiras. Primeiro, compreendemos qual é o tema em debate. Hoje vamos pensar na nossa opinião, no nosso ponto de vista, que deve ser apresentado, claro, de maneira coerente, de maneira coesa no nosso texto, né, Proingrid? Exatamente. Vamos, então, formular a tese? Bora formular a tese. Eu quero saber o que você acha disso. Você acha ruim, você acha bom, você acha legal, maneiro, da hora? Você já foi retratado de alguma série? E aí, você acha nefasto? Eu acho nefasto. Não é que você sempre acha nefasto. Eu sempre acho nefasto, né? Eu tendo a ser pop gótica pessimista, né? Eu acho nefasto uma coisa dessas. Mas eu tenho que pensar, peraí, por que eu acho nefasto? Gente, nefasto não é qualquer adjetivo. É nefasto. Então eu tenho que mostrar aí com cores bem pesadas e bem dark. Por que eu acho essa situação tão ruim? Por que essa situação é tão preocupante? A opinião de vocês é a tese. Vocês estão me entendendo? Estão olhando? Tá focando, meninas? Tudo bom? Tá focando? Tá focando? A tese é a opinião de vocês. Ninguém tira. Ninguém põe também. Tem que entender. Tem que interpretar. Tem que se perguntar sobre o tema. São perguntas mesmo que a gente tem que se fazer. Como esse tema, como esse assunto interfere no social, no indivíduo. O que eu acho sobre isso? É legal, não é legal? Por quê? São perguntas que a gente precisa fazer para tudo. Por isso que o Enem pede, a maioria dos vestibulares, dissertação argumentativa, que é entender a capacidade da análise crítica que a gente precisa desenvolver no texto. E na vida, mas desenvolvendo no texto tem tendência muito grande de desenvolver na vida também, não é, Pro? Claro. Como é que você vai, gente, se acostumar a se posicionar, a analisar situações de problema, se você não faz isso na vida? Gente, é muito difícil. Né? É a mesma coisa assim, eu vou chegar lá no Enem, eu vou chegar no vestibular, nossa, eu vou arrasar na interpretação de texto, dos textos das questões de humanidade, de linguagem, enfim, nos enunciados de exatas, de ciências da natureza também. Aí vamos supor que você não leu nada ao longo do ano, assim, você não praticou leitura, gente. Imagina, você não praticou leitura, você não sabe interpretar, você não consegue ver ali o que está subentendido, o que tem ali subliminarmente nos textos. Se você não consegue pegar esses efeitos de sentido, esse texto aqui contém uma ironia, olha, esse texto aqui está mostrando uma contradição, olha, tem um problema aqui no que estou lendo um artigo de opinião, de repente, poxa, tem um negócio aqui que não se sustenta, quantas coisas absurdas a gente lê, né? A gente vê. Eu vou dar um exemplo, né? Exemplo real da vida real. Coisas que a gente ama essa parte. A gente adora essa parte. Gente, eu estava vendo hoje, estava dando um giro nas notícias, né? A gente costuma fazer isso, né, Proingrid? Assim, enfim, para a gente saber o que está acontecendo no mundo. E aí, é muito interessante a gente ver alguns fatos, alguns acontecimentos e a reação do público.
né? Não sei se vocês viram, gente, o pronunciamento da Vanessa Camargo, né, admitindo que, sim, eu faço parte desse racismo estrutural, peço desculpas, quero ser antirracista, né, e tudo mais. E aí, o legal é que eu fui ver os comentários nas notícias e nos posts. Que erro, irmãos. Cara, ninguém compra a ideia. Ninguém achou genuíno aquele posicionamento dela, aquele pronunciamento. Ninguém achou, assim, a ideia é, ela tá com medo de ser processada, ela tá com medo de ser cancelada. Olha, se a gente for falar de cancelamento aqui, aí eu vi outras problematizações que é, relaxa, Vanessa, se você for cancelada, dura 3 dias, porque se você é branca, cara. Agora, se você fosse uma pessoa negra, aí você ia saber o que é o julgamento, né? O tribunal da internet. Então, eu fiquei pensando... Tanto que eu tô lembrando do caso da Carol Conká, que fez até uma série na Globoplay. Teve todo um rolê muito diferente. Muito diferente. Então, eu fiquei pensando, caramba, é interessante. Aí eu parei para pensar, e aí, o que eu penso sobre isso? Qual que é a minha opinião sobre isso? Perguntei para a Proingrid, você viu isso aí? Você viu esse rolê aí com esse pronunciamento da Vanessa? Olha, a Yasmin Brunet também foi eliminada com 80% da... Michele, peraí, você tá falando de BBB na hora de redação? Gente, eu tô falando de variedades, tô falando de atualidades. Né? São fatos, são acontecimentos que estão no noticiário. Sim, é claro que tem guerra da Ucrânia, é claro que tem dengue no Brasil, é claro que tem uma série de questões aí. Eu só escolhi uma coisa, né, digamos, besta, né, uma coisa assim, frívola, banal para a gente discutir, para mostrar que mesmo em situações, mesmo em casos como esses, a gente tem aí uma discussão mais profunda, tem uma problematização mais profunda para a gente fazer, né? Então, eu sempre brinco com isso, o Matheus vai dar até risada, né? Que eu falo assim, gente, eu não me conformo com o final de Game of Thrones. Se alguém não se conforma também, junte-se aqui, dê a mão, né? Vamos juntos morrer aqui revoltados com o Martin. Eu odeio o final de Game of Thrones. Michele, mas por quê? Enfim, não vou falar aqui para não dar spoiler, porque vai que as pessoas ainda, né? Tem muita gente que não assistiu ainda. Não me conformo. Se deixar, eu subo no banquinho e vou defender a minha personagem preferida. E aí, gente, essa paixão argumentativa, né? Essa convicção de você falar, olha, por causa disso, é por causa disso aqui, olha isso aqui, ó, olha, isso aqui a gente estabelece uma relação com isso aqui. Essa paixão argumentativa a gente tem que levar para a redação, no Enem e no vestibular também. Porque aí a gente mostra que não é que a gente vai fazer não é que a gente vai pensar numa argumentação assim, Michele, fazer uma coisa super passional, unilateral, aquela coisa. Gente, lembra o seguinte, a sua argumentação, ela não tem que ser imparcial, no sentido de não adotar um lado. Sim, ela tem que adotar um lado. Né, no sentido de... E o lado, gente, não quer dizer contra ou a favor, estou falando da mesma situação, mas eu posso focar, né, eu posso priorizar, destacar faces diferentes. As situações que a gente vai discutir, elas têm diversos ângulos. E eu me posicionar, né, eu aqui, né, eu estudante, cidadã, participante do Enem, candidato no vestibular, eu sou uma pessoa que, de acordo com a minha formação, a minha bagagem cultural, eu tenho um determinado ponto de vista. A Proingrid, ela vai ter outro. E a graça toda do processo, gente, é você ser capaz de realmente argumentar com solidez, com coerência, para sustentar seu ponto de vista. A ideia aqui, gente, quando a gente pensa em argumentar, não é assim, nossa, todo mundo vai ter que concordar comigo. Todo mundo vai ter que odiar o Jay Martin lá e não gostar do final de Game of Thrones. Não, gente. Vai ter gente que vai falar, não, eu gostei do final de Game of Thrones, mas eu acho que o que a Michele está falando é válido também. É esse o objetivo que a gente tem. Né? A gente não está aqui para catequizar ninguém, para convencer ninguém, mas o nosso ponto de vista na redação, ele tem que ser aceitável, ele tem que ser válido, tem que ser uma ideia assim, não, isso aqui é coerente, isso aqui é aceitável, sim. Né? Então, você fez uma argumentação abrangente, então não é ser imparcial, é ser impessoal, no sentido de colocar assim, eu não gosto, acho feio. Não, você não vai ser subjetivo, você vai ser objetivo, mas você vai colocar a sua opinião no sentido de falar, olha, isso é grave, isso é nocivo, isso é nefasto. Vocês percebem que nos textos modelo, nas receitas de bolo, acontece muito isso? Olha, a negligência estatal e a indiferença social, ou alguma variação disso. Parece aqueles exercícios de lacuna, quando a gente está aprendendo inglês ou outra língua estrangeira, como se fosse aquele, né? Aí a gente vai fill in the blank com lacunas. E não é muito arriscado.
É muito É arriscado. muito arriscado, gente. Agora, imagina, você pode pensar assim, Michele, mas peraí, gente, aqui a gente está, claro, a gente está debatendo, a gente está analisando o tema com vocês. É diferente do exercício que você vai fazer quando você for fazer sua redação. Quando você for, a análise que a gente vai fazer também é diferente quando você vier para a mentoria de redação com o seu mentor, com a sua mentora de redação e você vai ter o seu texto analisado. A gente vai parar, então, para analisar o seu texto. As ideias que você trouxe ali, a tese que você formulou. Com base nisso, a gente vai pensar em estratégias para você. Aqui a gente está falando de uma maneira mais abrangente, mais geral, para a gente mostrar para vocês como é o processo. Não vai dar para a gente ficar 45 minutos refletindo sobre o tema. Por isso que a gente precisa de estratégia. Do grego, estratégia. A gente precisa de estratégias concretas para a gente fazer essa reflexão, para a gente fazer a interpretação da coletânea. Com base nisso, a gente vai se posicionar e ter um ponto de vista, é a nossa tese. A gente vai pensar, então, em como sustentar a nossa tese. São os argumentos que a gente vai usar para isso. E aí a gente precisa, claro, organizar todo esse pensamento. A gente vai ter, então, uma linha de raciocínio em que eu vou entender, olha, eu vou contextualizar com isso aqui, aí eu vou problematizar o tema e apresentar minha tese. Depois eu já vou puxar aqui para essa questão, vou trazer esse argumento, essa ideia principal aqui, que eu vou desdobrar dessa maneira, para você entender, sabe assim, fazer o raio-x do seu texto? É muito importante a gente fazer um raio-x do texto. Vocês vão observar que em texto modelo, em texto receita de bolo, você não tem um raio-x com uma linha de raciocínio, você tem tópicos. Então, eu começo com uma citação coringa, coloco o tema, coloco 2 argumentos coringa, que servem para qualquer questão. Venho, em primeira análise, um tópico frasal. Gente, tópico frasal... Respira. Tópico frasal, gente, é uma possibilidade. Se você tem dificuldade para escrever, você pode usar. Ele não é obrigatório, ele não é a única forma de escrever um parágrafo. Eu não sei o que está acontecendo, né, Ingrid, com esse engestamento que é tópico frasal, citação filosófica, uma explicação, meio que uma repetição, fica uma coisa meio tautológica, né? Ó, é assim porque é assim, sim porque sim, não porque não. E aí depois vem outro sim, ademais, né? E aí vem de novo, tópico frasal, citação filosófica, a mesma coisa. Você vai ver, não tem relação, você pensa assim, tá, mas qual que é a relação entre um argumento e outro? Não sei, só tem aquele ademais ali, mais nada. Mais uma coisa que me veio na cabeça, porque quando a gente vai falando assim, parece que essa é uma forma de facilitar o caminho da esperança. Mas aí o que acontece? A gente tenta ir nesse lugar e aí não desenvolve o senso crítico, não desenvolve a interpretação, e aí não consegue fazer exercício de matemática. Por que não consegue fazer exercício de matemática? Isso mesmo, porque tá faltando interpretação. Quantas vezes os professores falam isso? Você não vai entender nem que fórmula que você tem que usar, né? Assim, nossa, depois o problema é o X. Assim, você acha que o problema é o X, você acha que o problema é a cinemática, você acha que o problema é a química orgânica, ou você acha que o problema é a interpretação de texto? Gente, o problema do mundo moderno, pós-moderno, hipermoderno é a interpretação de texto. A gente sabe que se a interpretação de texto do mundo melhorar, a vida das pessoas vai melhorar. E isso não só no Enem, não só nos vestibulares, em qualquer contexto, gente. Imagine quantos mal-entendidos, quantas tretas aí a gente simplesmente eliminaria da face da Terra. Assim, eu só tiro eu. Eu acho que a gente coloca na terceira pessoa. A gente coloca na terceira pessoa. Né? Então, assim, na verdade, gente, você colocar uma opinião não quer dizer que você vai colocar, né? Não quer dizer não botar o eu, não significa que você não está colocando sua opinião, ou sua opinião você afirma, quando você coloca você afirma, você fala, por exemplo, olha, esse fator é um agravante na discriminação de mulheres no Brasil. O que a gente recomenda, né? Que você se mantenha, claro, atualizado sobre as coisas, informado. É claro que é interessante a gente saber, né? Olha, deixa eu dar um giro aqui, deixa eu ver, né? Claro, veículos de informação, né? Que sejam minimamente respeitáveis, né? A gente vai ficar lendo tabloide, fake news, esse tipo de coisa. Mas viu, por exemplo, o IBGE liberou, né? Divulgou dados, vamos ver os dados do IBGE, vamos ver o censo 2022, né? O mapa da violência 2023. Gente, esse tipo de documento é muito interessante para a gente analisar, porque com base nesses dados, primeiro, vai ter coisa que você vai guardar. Você pode usar essa fonte depois. Segundo, você mesmo vai começar a tirar algumas conclusões e formular suas opiniões, né, Lu?
Então, peraí, quero ler alguma coisa, vou procurar uma entrevista, vou procurar um artigo. Deixa eu ver, por exemplo, um pensador que fale, olha, sobre a nossa realidade contemporânea aqui, sobre as tendências, né? O que está acontecendo em termos de comportamento, né? De problemas afetivos, de relacionamento, de mercado profissional, de tudo, gente. De, sei lá, de cognição, de aprendizado, saber sobre várias coisas. E aí você fala assim, olha, se eu consigo, se eu tenho, né, um bom repertório, assim, uma boa bagagem cultural e consigo entender, né, o contexto no qual eu vivo, a sociedade na qual eu estou inserida, gente, você vai saber discutir aquele tema que vai aparecer lá no Enem, que vai aparecer na FUVEST, que vai aparecer em qualquer outro vestibular que você vai prestar. Então, não precisa. O que a gente precisa pensar? Se eu tenho uma opinião, se eu tenho uma tese, eu tenho que ter argumentos para sustentar. No começo, a gente pode pensar assim, sei lá, olha, guerra na Ucrânia, né, questão Palestina, e aí, o que você acha? Não sei. Mas eu acho que, eu tenho a tendência a ir para esse lado, olha, eu tenho a tendência a fazer essa análise aqui, olha, eu acho que eu concordo com essa visão aqui. Tá, por quê? No começo, talvez você não saiba, você vai falar, ainda não sei, mas eu acho que é isso aqui que é válido. Eu acho que isso aqui é mais coerente. Tá, o exercício é você começar a pensar, por que minha opinião é essa? Esse é o passo 3, gente, é fundamental. Por que minha opinião é essa? Por que essa é a minha tese? Aí, com base nisso, se faz essa pergunta. Como é que eu cheguei nessa tese? Como é meu ponto? Por que esse aqui é o meu ponto de vista? Por que eu acho isso? Gente, é bem simples. Por que eu acho isso? Por que eu quero afirmar isso aqui no meu texto? Então, vocês percebem, eu não estou fazendo uma lista, eu estou estabelecendo relações. É como um mapa mental, uma coisa meio... Né? Você vai interligar essas ideias. Você não vai fazer uma listinha assim e vai colocando, né, preenchendo lacunas. Esse é o exercício que a gente vai deixar para vocês hoje. Gente... Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. E a gente aguarda vocês. Eu espero que vocês estejam pensando na redação que vocês vão escrever. Já deixamos a pergunta aí, né? Até amanhã, galera. Um beijão.